a sua Rádio TV. Atenção, proprietários que querem alugar seus imóveis e ter maior visibilidade para eles. A Palace Imobiliária tem parceria com mais de 40 portais na internet. Fale conosco pelo telefone 3422-2168 ou WhatsApp 199-9547-6877 ou visite nosso site palaceimobiliaria.com.br. Endereço: Rua São José 311, Centro Piracicaba. Palace Imobiliária, há 30 anos no mercado. INCA, pesquisa, ensino, tratamento e prevenção do câncer, pela qualidade de vida do cidadão. Você sabia que, assim como o álcool e outras drogas, o tabagismo causa dependência física? E a nicotina, que causa essa dependência, pode estar em cigarros comuns, com sabores, cachimbos e por aí vai. O alcatrão, presente no cigarro, é responsável por diversos tipos de câncer. E o monóxido de carbono provoca doenças respiratórias e cardíacas. Por isso, se você é fumante, procure uma unidade de saúde para buscar tratamento para deixar de fumar. Isso trará muitos benefícios à sua saúde. O programa a seguir é uma produção independente e com conteúdo de seus idealizadores. Qualquer manifestação neles expressas não são de responsabilidade de nossas plataformas. Portal Nova 15, rádio, notícias e TV. Mesmo quando tudo pede um pouco mais de calma, até quando o corpo pede um pouco mais de alma, a vida não para. Muito boa tarde, são 16 horas e 9 minutos, horário oficial de Brasília, né? André Dunker no Papo de Quinta, no seu portal Nova 15, Rádio TV, TV Rádio. Hoje a gente tem o privilégio de receber no nosso programa um parceiro que virou amigo da casa agora. Diga-se de passagem, uma das maiores empresas aqui do estado, viu? Eu não consegui fazer a pesquisa, não deu tempo, mas do pouco que eu pesquisei, está aqui no nosso estúdio Luciano, representante, diretor da Desinteca. Desinsecta. É isso aí. Eu tô fazendo aqui uma fono, olha, não tem como errar agora. É que você confunde, gente, ó. Olha lá, é que dá para confundir com o ambiente desinfectado. Isso dá o trem. Mas, gente, a gente vai começar já com um vídeo, né? Claro, vou mostrar para a empresa, né? Para a gente poder bater um papo bacana de um assunto que está em evidência agora, né? Na verdade, eu particularmente acho que esse tema ele é muito pertinente à situação que a gente está vivendo, mas já devia se dar atenção há muito tempo atrás, né? Infelizmente, o brasileiro ele espera, né? O ser humano como um todo ele espera acontecer algo para buscar ajuda, né? Mas então, DJ, solta aí para os nossos ouvintes aí. É importante a gente ter esse vídeo aí que vai ajudar na condução do nosso bate-papo de quinta. A Desinsecta é uma empresa de prestação de serviços na área de controle de pragas, desinfecção de ambientes e higienização de reservatórios de água. Fundada em 2003, atua em todos os segmentos de mercado, em empresas de pequeno, médio e grande porte, da iniciativa pública ou privada, em várias regiões do país, com unidades estrategicamente instaladas. Seu corpo técnico é altamente qualificado, formado nas melhores instituições do país, garantindo serviços de alta qualidade e seguros,
registrados eletronicamente em seu aplicativo, que os clientes podem acessar através do site da Desinsecta, dependendo do tipo de contratação realizado. Neste aplicativo, o cliente terá um canal de comunicação direto, onde poderá acessar toda a documentação e licenças da empresa, notas fiscais, agendas de serviços e outros documentos importantes, além de um canal direto de comunicação. É associada a instituições de classe que orientam a atividade de controle de pragas, como a APRAG, Associação Paulista dos Controladores de Vetores e Pragas Urbanas, e o CREA-SP, Conselho Regional de Engenharia e Agronomia, e investe continuamente em pesquisa e inovação. Para mais informações ou orçamentos, acesse agora mesmo www.desinsecta.com.br e encontre a unidade mais próxima de você. Desinsecta, tecnologia e qualidade para o seu bem-estar. Muito bom, viu? É isso, gente. É aqui, amigo que virou parceiro, parceiro que virou amigo. Luciano, primeiramente quero te agradecer. Não deu certo a gente se falar na semana passada, né? Até porque você estava nos ajudando aqui a deixar o ambiente mais seguro e calhou da gente estar aqui hoje junto. Isso mesmo. Luciano, conta para mim um pouquinho, me fala um pouquinho mais da história da sua empresa. Compartilha com a gente. Eu fiquei curioso, viu? Enquanto eu vinha da minha casa para cá, eu fiquei perguntando. O que eu vou encontrar lá? Eu me perguntava assim, né? O que será que levou o Luciano a trabalhar com isso? Né? Bom, primeiramente, boa tarde a todos. Boa tarde a todos que estão acompanhando a gente aqui pelo portal da Nova 15. André, obrigado pelo convite, toda a equipe. Para nós é uma satisfação muito grande estar com vocês. A Desinsecta é uma empresa piracicabana, que está aqui há 18 anos, completando 18 anos de atividade aqui. E nós já abrimos um pouco as nossas fronteiras. Hoje a gente já tem uma unidade em Santo André, lá no ABC Paulista, atendendo toda a área de Santo André, São Paulo e Baixada Santista, Vale do Paraíba também. E iniciamos as atividades numa unidade em Campinas no ano passado. Justamente por esse trabalho que a gente vem desenvolvendo, né? Desinsecta é uma empresa que faz controle de pragas, especializada no controle de cupins, no controle de insetos em geral, faz higienização de reservatórios de água também. E agora, com o advento aí do coronavírus, né, e dessa situação que nós estamos hoje, a gente começou a desenvolver as atividades de combate ao coronavírus também. Nossa atividade, ela foi considerada como essencial pela Anvisa, e hoje a gente, além do controle de pragas nesses ambientes que estão, digamos assim, expostos à presença do coronavírus, como hospitais, shopping centers e o comércio em geral, a gente faz também a desinfecção desses ambientes, para que eles que a gente faça o combate ao coronavírus e que fiquem mais seguros também para a gente receber as pessoas, né? Principalmente agora na fase de transição. Lu, deixa eu fazer uma pergunta que eu imagino que deve ser uma dúvida de muita gente. Quando você falou, né, que vocês desinfectam o ambiente, essa é a expressão, certo? Se eu falar alguma besteira, você me corrige. Tá bom, fica à vontade, não tem problema. Eu vou te contar uma situação que aconteceu com a minha esposa. Lá na agência onde ela trabalha, uma pessoa teve contato, né, com uma pessoa que estava com o Covid, e aí a agência é fechada, os funcionários vão home office, e aí contrata-se uma empresa. A pergunta que eu faço, esse trabalho de vocês, ele meio que impermeabiliza ou ele mata? Como é que funciona isso? Para quem está ouvindo a gente, às vezes você tem um comerciante que quer deixar o ambiente dele mais seguro, quer blindar, quer ter um diferencial, né? Para quem está nos ouvindo, o que é esse desinfectar o ambiente? A Desinsecta desenvolveu um projeto chamado CID, Sistema Integrado de Desinfecção. Algumas atividades que a gente desenvolve, elas agem em conjunto com atividades rotineiras que nós temos nos nossos ambientes de trabalho ou na nossa residência. Quando a gente vai a esse local, o que a gente faz é aplicar um produto desinfetante ou um equipamento esterilizante para baixar aquela fonte de inóculo daquele micro-organismo, e não só do coronavírus. Isso serve para qualquer vírus, para qualquer micro-organismo.
Então, o que a gente faz é deixar esse ambiente, naquele momento, estéril. Ou desinfectado, que a gente pode dizer. Muitas vezes surge a dúvida se eu tenho que repetir isso algumas vezes e de quanto em quanto tempo eu tenho que repetir isso. E essa é uma decisão estratégica, porque ele não tem um efeito residual. Não existe um produto que deixe um efeito residual e fique agindo e eliminando esses micro-organismos com o tempo. Diferentemente de um controle de pragas, de uma desinsetização, que os produtos inseticidas têm efeito residual e ele vai tendo um poder residual ali ao longo do tempo. Os desinfetantes não. Ele age praticamente como se fosse um sabão, vamos pensar assim. Um desinfetante, um produto que você vai aplicar e ele vai baixar aquela fonte de inóculo naquele momento ali só. Então, se nós fizermos isso periodicamente, junto com nossas atividades, com protocolo de respiratório, etiqueta respiratória, higienização de superfícies, a gente vai manter esse ambiente mais seguro por mais tempo. Mas não que esse produto vai manter ele, vai ter esse poder residual. Agora, uma pergunta que me veio aqui. Tá aí um bom produto para se lançar, né? Né? Porque a gente imagina, né? O Covid hoje ele vem pelo ar, certo? Exato. Então, na superfície, por quanto tempo que ele permanece, não sei se é a expressão correta, vivo? É isso mesmo, A gente pode dizer mais ou menos assim, e na verdade ele vai percorrer pelo ar, a possibilidade dele se espalhar ali pelo ar existe, e ele vai se depositar sobre as superfícies. Ele pode ficar dias. Esses estudos aí falam ainda entre 5, 10, 15 dias, dependendo do tipo de material e do ambiente que você tem, ele vai permanecer por mais tempo naquele local, com a possibilidade de infectar outras pessoas que passem por ali. Todo esse micro-organismo, o coronavírus, ele precisa de uma quantidade mínima e ele tem que alcançar essa quantidade mínima para ele ser eficiente na contaminação da pessoa, digamos assim. Não é qualquer quantidade que está ali. Por isso o lavar das mãos é importante. Mas não limpa tudo, não é tão eficiente. Mas ele precisa ser feito porque ele tem que atingir uma quantidade mínima para que essa transmissão, a teoria de que ele não, por exemplo, eu já ouvi teorias de que, por exemplo, ele é mais pesado, então se eu espirrar aqui ou tossir, ele vai para o chão, ele não permanece suspenso no ar. Esse conceito, ele é equivocado? Porque eu tenho, me perdoe, vou fazer até mais uma. Não tem problema, fica à vontade. A impressão que eu tenho, Lu, é que assim, eu tô íntimo já. Viu só? Fique à vontade, não tem problema. Nosso objetivo é esse mesmo. É que os cientistas, eles sabem muito pouco por conta da mutação dele, né? A impressão que eu tenho, todos os cientistas, eles têm um conceito agora, daqui a pouquinho já muda, né? Na tua opinião, que vive, né, trabalha com isso, esse conceito de que ele não fica muito tempo no ar, que não sobrevive, que tem, por exemplo, o rapaz estava falando, mas eu recebo uma pizza em casa, a pizza vem quente, eu tenho que esperar, eu não abro. Hoje, na verdade, todos os micro-organismos funcionam da mesma forma ou de maneira muito parecida quando fala dos mesmos grupos, vírus, bactérias e fungos. Existe a possibilidade, sim, dele ir pelo ar, tanto é que já existem equipamentos com lâmpada ultravioleta que são utilizados para esterilização do ar ambiente. A gente consegue colocar hoje um equipamento na entrada de ar do seu ar-condicionado para esterilizar aquele ar ali também. Então, assim, e os vírus, sobre esse vírus, ele é pouco conhecido, é muito novo, e o grande diferencial dele é o potencial de contágio dele. Mas não é que ele é tão diferente dos outros, ele tem essa característica. As mutações são infinitas, hoje a gente fala de algumas mutações, a P1, que agora é a mais comum, que a gente tem ouvido falar bastante, mas o número de mutações é muito grande. Só que são mutações que, por enquanto, ainda deixam ele muito parecido com a forma original, e as vacinas ainda são eficientes contra ele. Esse vírus, ele vira um problema grave quando ele está no nosso corpo, quando ele invade as células do nosso corpo. Quando ele está aqui fora, ele é muito sensível. Por isso que o próprio lavar as mãos já resolve o problema. Por isso que a gente aplicar um aerosol desinfetante já resolve o problema também. O álcool gel já resolve o problema também.
Então, assim, o grande problema é quando ele está no nosso corpo. Aí ele faz a festa. Aí ele faz a festa porque a gente não consegue alcançar ele vai replicar muito rápido. Uma curiosidade, Lu. Das 3 regiões que vocês atendem hoje, qual que você percebe que tem... Eu vou falar de empresários agora, né? Porque eu vejo assim, o comércio quer trabalhar, o lojista quer abrir e está no direito deles, mas eu sempre me pergunto o seguinte, tá bom, o que você vai fazer de segurança para o cara, para o teu funcionário, para o teu fornecedor, para o teu cliente, dessas 3 regiões que você trabalha, qual que tem mais consciência de segurança, que investe, que cuida, na tua opinião? Na verdade, tem uma característica não regional, mas tem uma característica por segmento de mercado. Hoje a gente percebe, por exemplo, que os supermercados, eles estão muito atentos a isso, mesmo porque eles conseguem, a aplicação e a desinfecção, ela não é só importante no aspecto técnico do controle. Existe um aspecto psicológico e um aspecto comercial também, que as pessoas utilizam essas imagens que a gente está acostumado a ver da pessoa com uma grande máquina fazendo uma desinfecção, para passar o sentimento de que aquele ambiente está protegido e é seguro. Então, assim, a gente tem percebido isso muito nos supermercados. As empresas têm contratado a gente para fazer isso, algumas residências, clínicas médicas também, e para deixar esse ambiente mais de uma certa forma mais seguro, junto com todas as ações de desinfecção que as pessoas têm que fazer. Uso de máscara, distanciamento social, cuidado na hora de tossir, na hora de espirrar. É multifatorial. Multifatorial. E o que a gente tem que lembrar é que desinfecção a gente já faz todo dia. Na hora que a gente usa um sabão para lavar as mãos, a gente já está fazendo uma desinfecção. A gente já se preocupa com os micro-organismos e essa relação que a gente tem com eles. Quando a gente lava uma louça e usa um detergente, quando a gente usa um sabonete, um shampoo anti-caspa, por exemplo, é um micro-organismo que está ali que a gente está combatendo. Então nós estamos muito próximo desse processo. E aí algumas residências hoje, alguns clientes têm nos procurado porque eles estão com aquele ambiente contaminado, estão com coronavírus naquele momento, com Covid naquele momento, e ele me pergunta, e aí? Eu tenho que fazer alguma coisa depois? Esse vírus ele vai sumir da minha casa? Porque eu estava aqui. Então é muito importante esse pós também, ele está fazendo a desinfecção daquele ambiente. Ele pode fazer sozinho, com as estratégias que a gente já conhece, a Anvisa ajuda a gente, ou contratar uma empresa profissional para ajudar na limpeza desse ambiente, na desinfecção desse ambiente. Você falou num ponto que eu achei muito interessante, porque o brasileiro deve ser muito criativo, né? Eu acho que o ser humano, né? E me preparando para bater esse papo aqui, eu estava vendo, não sei que lugar do mundo que foi, olha a loucura. O pessoal estava tomando álcool. Juro para você, vou mandar um link. O pessoal estava tomando álcool, esses que você usa para limpar a superfície, na loucura que iria... Não é álcool de bebida, não, álcool de limpar, né? O que você viu nesses quase 2 anos de pandemia, né? De medidas paliativas, né? No desespero de pessoas para fazer desinfecção ou para se blindar. O que você já viu de cômico aí? Assim, sem querer politizar, né? Primeira coisa que a gente tem que defender são as fontes oficiais. Hoje a gente fala do Ministério da Saúde, a gente fala da Anvisa, a gente fala da OMS, e a gente tem que seguir essas instruções. Mas desde creolina na colherzinha, ao pessoal falar que a cachaça do bar, que o pinguço lá, o cara que tá tomando lá, que fica o dia inteiro no bar, não vai pegar Covid. E eles criam uma força em relação a isso. Então, tem os antihelmínticos, mas nada disso tem comprovação, e hoje a gente sabe que, além de não ter comprovação de eficácia, podem trazer algum problema, efeitos colaterais, né? Mas a gente ouve de tudo, né? Tem alguns que falam que não vão pegar, são negacionistas, né? Então, eu acho que a gente tem que, como diz o Suassuna, a gente tem que ser um realista esperançoso, né? A gente tem que saber o momento que nós estamos vivendo, mas não podemos baixar a guarda. Eu acho que é muito importante. E, Luciano, nesses 18 anos que você tem já de ofício, eu imagino que essa foi a primeira pandemia, né? É verdade. Se a gente voltasse no tempo, né? Porque assim, eu e o Danilo, a gente, por mais que busque um pouco de informação, a gente é leigo, o especialista aqui é você, né? Em algum momento na tua mente, se a gente voltasse lá no tempo, você tinha essa previsão de que um dia ia ter uma arma, uma guerra biológica, um vírus assim, então... Isso não é um assunto novo, né? Isso é uma condição que já foi discutida, eu já conversei isso algumas vezes, mais uma vez, sem politizar, a gente não
não tem informações e nem ideia de que isso foi uma arma biológica, alguma coisa. A gente está acreditando num acidente ou num micro-organismo que veio da natureza. Mas a gente imagina que sim. Os micro-organismos, eles são muito... Eles se adaptam, né? Como a gente estava falando, se adaptam muito fácil. Terão mutações, e essas mutações ele vai tendo um poder de infecção muito maior. É a luta pela sobrevivência dele. Então, só que não é normal, numa pandemia, ele matar pessoas. Na proporção que foi, né? Porque ele tem que, na verdade, ele estrategicamente e evolutivamente, ele tem que sobreviver. Então ele não pode matar o hospedeiro dele. Uau. A gente tem alguns casos graves de outras infecções que mataram um número muito menor. Quando a gente falava de ebola, falava de MERS, que eram outras infecções respiratórias, matou um número muito menor de pessoas. E esse é muito diferente, é fora de tudo que se esperava, né? Mas agora eu te pergunto, essas últimas que você falou, ebola, o contágio disso, hoje o produto que vocês têm, né? Ajuda a erradicar, ajuda a blindar, ou é uma estratégia, uma patologia diferente? Não, ele serve para todos os micro-organismos, né? Essa desinfecção que a gente faz, e hoje não só a desinfecção, mas a esterilização utilizando o ultravioleta também, que é uma tecnologia muito nova, muito conhecida e que é pouco difundida. Internacionalmente conhecida e pouco difundida. Fim de semana eu tive um evento que a gente tinha que usar lá, tinha uma pistolinha, aí tinha uma luzinha e soltava um produto. É esse trem que você está falando? Não. Tá na tela, Luciano. Quem está em casa está podendo ver, inclusive, esse é o violeta. Que legal. Esse é o equipamento de ultravioleta, a gente fazendo... Ele faz a esterilização de 99%. Uma luzinha azul, mas não é líquido, é apenas luz. Sai a luz e essa luz, ela atua nesse micro-organismo, alterando o DNA em poucos segundos. Então, esse vírus ele fica inativo. Tem que ser aplicado por empresas especializadas, porque existem alguns riscos. É um equipamento muito potente, é um equipamento que pode causar algum efeito colateral se usado por uma pessoa que não tem conhecimento. Mas já são muito utilizados em hospitais, já tem laboratórios para esterilizar um laboratório e eliminar micro-organismos contaminantes dentro de laboratório. Hoje já existe, por exemplo, a ideia de algumas empresas de transporte de colocar esses equipamentos ultravioleta em aviões, em ônibus. Terminou o ciclo, ele já para o ônibus, liga essa lâmpada, porque a luz, o raio de luz ali que chega naquele local vai esterilizar aquela superfície, vai esterilizar aquele objeto. Se ele não chegar embaixo da mesa, se ele não chegar embaixo da poltrona, ele não vai ser eficiente ali naqueles ambientes. Mas onde essa luz chega, ele elimina o vírus. Essa luz tem alguma coisa a ver com aquele que as mulheres fazem no bronzeamento artificial ou nada a ver? É parecido. A ideia é a mesma, só que hoje utilizado com uma utilização bem direcionada para outra finalidade. Mas é semelhante a isso, sim. E é mais potente. É mais potente, É que a utilização dela é semelhante à lâmpada, à iluminação, à radiação, mas é uma utilização que aí ela está direcionada a esse tipo de esterilização, né? Esse tipo de processo. André, tem pessoas aqui, ouvintes, participando. Guina Pedroso mandando boa tarde para vocês dois. O Júnior Alves também mandando boa tarde. O assunto é muito bom, o assunto vai ser top. A Zuleide Oliveira, ela disse assim, ó, fiz a descupinização do meu terreno com eles, profissionais de alto padrão. Aí tem aqui o CFC Portal do Mirante, preciso em nossa empresa, irei entrar em contato. Legal, olha só. Aí tem o Danilo, o Carlos Miller, maestro, o Carlos Miller mandando boa tarde para vocês. Olha que ótimo. E tem uma pergunta aqui do Piracicaba News, direto da redação. Vocês utilizam produtos para evitar a dengue? A Desinfecta... Uma pergunta, hein? Assim, legal, todo mundo antenado, a gente agradece. Tá no DNA da Desinfecta participar e informar. A gente gosta muito de participar desses eventos, porque a gente acredita que uma população mais informada, a gente vai ter um país melhor, a gente vai ter um mercado melhor, vai ter pessoas melhores e condições melhores. Então a gente acredita muito nisso. Para nós é uma satisfação muito grande. Nós temos trabalhos específicos para o controle do Aedes aegypti, sim. Ele pode ser feito em residências, pode ser feito em escritórios, áreas comerciais. Então é um dos projetos que a gente tem e a gente desenvolve. Hoje, o que estiver relacionado a pragas, em geral, a Desinfecta no mínimo consegue prestar uma consultoria de quais são as melhores ações. Inclusive, a gente participa dentro de algumas prefeituras
com as nossas equipes, sendo consultores voluntários para achar a saída de alguns problemas, alguns desafios que a gente tem, inclusive aqui em Piracicaba, Rio das Pedras essa também. Essa é a pergunta que eu ia te fazer agora. Né? Pergunta polêmica, né? O poder público, né? O município, ele é uma pessoa que consome o teu produto? Consome. O município, o estado, hoje existem várias licitações, vários projetos para controle de pragas em áreas urbanas, em áreas tanto para o controle da dengue, quanto para o controle de ratos, a desratização, para controle de insetos também. Do Covid. Covid também. Porque sabe a impressão que eu tenho? É assim, ó. Eu sou do Sul. E lá, desde que eu me conheço como gente, para você entrar na sua casa, você deixa o sapato fora, você não senta no sofá com a roupa que você veio de fora, você toma um banho. Já se tinha essas preocupações há muitos anos. A pergunta que eu faço a impressão que eu tenho é que precisou algo muito grande acontecer para alguns cuidados pequenos a gente começar a fazer. E aí eu vou amarrar já numa outra reflexão. Eu estava lendo o teu material aqui, e aí estava dizendo sobre fazer um processo integrado. Porque pensa comigo o seguinte, eu tenho um comércio, eu imagino que a gente, né, o homem saiu do campo, veio para a cidade, aí ele desmatou, e aí ele entrou no habitat natural dos animais, interferiu todo em um ecossistema, cupim, escorpião, eu não sei quem invadiu a casa de quem. Só que aí quando eu ligo pro Luciano e falo, Luciano, passa aqui o produto, eu estou transferindo para você, e não há nenhum demérito nisso, eu acho que é concomitante, por isso que está integrado, acho que aí se você fala besteira, você me corrige. Não, tá tudo bem. Então, eu coloco uma tela, eu não mantenho lixo, e aí eu chamo você. Né? A impressão que eu tenho é que o Estado... E aí chama você para fazer, mas a parte dele de... O nosso serviço ele pode ser tanto preventivo quanto curativo. E a gente tem as duas situações. Depende de como você quer lidar com o seu problema. Se eu não me incomodo de aparecer barata na minha casa e aí chamar você, eu vou fazer um serviço curativo. Agora, se eu quero evitar que essa barata apareça para só aí chamar uma empresa de controle de pragas, eu faço um tratamento preventivo. Então, muitas vezes o que a gente tem em empresas, por exemplo, eu tenho empresas que fazem o serviço semestralmente e nenhum produto vai durar 6 meses para controle de insetos agora, e não falando do Covid e do coronavírus. E algumas empresas contratam a gente, eu tenho clientes que eu atendo semanalmente. Olha que nós estamos lá, e não só para aplicar inseticida. A Desinfecta não tem o perfil de ficar aplicando inseticida. Nós somos uma empresa que faz o controle integrado de pragas. Então, a sua assessoria, o que você compra, o que a gente fornece para você, é um programa onde nós iremos verificar o seu fluxo de pessoas ou o seu fluxo de mercadorias e aí indicar quais são as melhores soluções para cada um daqueles lugares. Eu posso ficar apenas indicando alguns pontos de melhoria para você não ter mais problema daquela praga ali. Eu posso... no final, indicar uma desinsetização, que pode ser semestral nesse caso. Porque é um lugar que, dependendo da criticidade, o que a gente determina em cada um dos projetos são os riscos. Se é muito crítico, se é pouco crítico ou se é altamente crítico, sabe? Então, esse é o nosso objetivo. Todos os nossos projetos são integrados. A gente não deseja e nem espera que o nosso cliente queira uma solução definitiva e única. Porque essa não é o que a gente quer vender. Você está tratando o sintoma, né? Tem que ver a causa, né? A Desinfecta é uma empresa muito técnica para fazer simplesmente uma desinsetização ou uma desinfecção. A gente vai fornecer para você um projeto muito maior. E a gente, assim, pela experiência que nós temos e pelo corpo técnico que a gente tem, um dos sócios da empresa é o Augusto Florim, que trabalhou muitos anos aqui dentro da Exalc, né, a escola da USP, e a gente em conjunto, nós dois como sócios lá, a gente tem pregado esse tipo de serviço, sabe? Esse tipo de cultura aos nossos clientes. A gente tem participado de algumas palestras, como a gente fez no início lá da pandemia, na formação de empresas para fazer desinfecção. Porque não tem ninguém.
E uma das coisas que a gente tinha era um delay de 6 meses do que estava acontecendo na Ásia. Então a gente tinha condição de se preparar e foi o que a gente fez. No primeiro momento, a gente começou a pegar informações da Europa, da Ásia, para montar um projeto de desinfecção da Desinfecta. E das empresas, temos uma federação das empresas de controladoras de praga, a FEPRAG, e aí a gente conversou com a FEPRAG e falamos, nós precisamos primeiro ser considerados essenciais. E a Anvisa reconheceu a nossa atividade como essencial. Agora vamos para as mídias para formar as empresas e explicar como é que se faz desinfecção. Então, isso a gente participa também. É uma das coisas que a gente lança e a gente quer desenvolver porque é o nosso forte. Agora, Luciano, na tua opinião, vamos imaginar que num futuro não muito distante, assim espero, vai acabar isso, vai passar. Você tem o sentimento de que o brasileiro ele vai ter como um protocolo, né? Vamos imaginar que lá na ISO, na certificação da empresa, ele tem que fazer semanalmente, mensalmente, um processo como o teu. Você acha que isso pode virar uma realidade? Eu acho que sim, mas teremos o mercado segmentado. Alguns sim e alguns não. Da mesma forma como é o controle de pragas. Algumas pessoas fazem semestralmente o controle de pragas porque é uma exigência da vigilância sanitária e executa e quer o documento apenas para ter lá, e às vezes ele nem tem um problema. Algumas empresas entendem o controle de pragas dentro das suas boas práticas de fabricação. O controle de pragas é um elo da ISO 9000, por exemplo, está dentro da ISO 14000, da ISO 21000, que são programas de certificação que essas empresas têm de certificação de garantia de qualidade. Então, assim, com certeza isso vai mudar alguma coisa. Agora, que parece, né, que as pessoas já estão abandonando o protocolo. Nós estamos, assim, a gente está em fase de transição, mas no Plano São Paulo de retomada das atividades, nós estamos em fase vermelha. Então, apesar de estarmos aí preparando uma transição, os números ainda são muito altos. O número que a gente tem de mortos e vacinação aqui em Piracicaba é em torno de 16% ainda, né? E nós recebemos uma informação hoje do jornalismo que segunda-feira São Paulo vai retrair de novo, porque ontem já começou a subir em todo o estado os casos. Era esperado, né? A gente, assim, tá muito claro, né? A gente tá vendo aí as UTIs 80%, 70% de enfermaria. Ainda não é hora de retomar dessa maneira. Isso agora, visível. Eu estava comentando com um amigo no caminho vindo para cá, né? E aí ele me lançou um insight que eu achei poderoso, que talvez você vai autenticar ele ou não, né? De todo mundo que está ouvindo a gente, que está deixando os comentários, eu vou fazer uma provocação. E vai para nós aqui, tá? A gente tem costume de olhar para aquilo que está machucando primeiro, né? E a gente esquece de olhar algumas coisas básicas, né? Quantos daqui têm o hábito de fazer a limpeza da caixa d'água? Né? Se eu disser para você o que a gente encontra nos nossos serviços, né, de limpeza de caixa d'água, nossas equipes encontram serviços onde tem barata, onde tem rato, onde tem pombo morto lá dentro. Na caixa d'água. Existe um caso que eu participei, em que a pessoa estava reclamando de uns fragmentos na torneira dela e não sabia o que era aquilo. Eram ossos de alguma ave, por exemplo, que estava num volume muito grande e nem perceberam, mas existe alguns momentos em que você chega a perceber o odor na água. Sim. E você vai ver, você tem mosquito da dengue se multiplicando lá dentro. Aquelas caixas mais antigas, né, de amianto, que hoje é proibido, que não eram fechadas, não eram bem vedadas, e são muitas ainda, né, não foram trocadas, elas quebravam a tampa, qualquer vendaval, alguma coisa quebrava a tampa, e a gente tem essa situação lá. Então, assim, o lodo que fica ali, a gente sabe que Piracicaba está bem servido em relação ao tratamento de água, e às vezes você tem um resíduo pequeno ali que talvez nem coloque a gente em risco. Mas precisa também ser... Hoje existe uma legislação para a água que é utilizada na confecção de alimentos ou para se beber, você tem que ter a higienização do reservatório semestral. Então existe uma normativa da Anvisa programando isso.
Então já tem alguma coisa apontando para isso e precisando, mas em residências não, aí você decide o que faz, né? Para prédio, e a gente não tem tem. uma coisa para prédio, ou para Prédio, quando a gente fala de uma associação, quando fala de um condomínio, aí eles seguem um pouco melhor essa situação, porque a vigilância vai passar, a prefeitura vai passar e vai cobrar esse certificado, vai cobrar esse tratamento. Mais, assim, residência você decide o que fazer, né? Então assim, aí a gente tem que estar informado, e a gente agradece mais uma vez a oportunidade de estar com vocês aqui, porque é trazendo informação para a população. No início, quando nós tivemos lá no ano passado a informação fique em casa, nós vivemos um paradoxo muito grande, porque todo mundo queria ir para casa, sendo que a Desinsecta e as outras empresas de controle de pragas ou de limpeza precisavam ir para campo. Precisavam ir para a rua, na verdade. É verdade. E os funcionários até entenderem isso, hoje eles sabem que fazem parte, né? A gente luta por esse reconhecimento e para lembrarem das empresas de limpeza e de vocês são tão importantes como os médicos, porque eles, o que eu falo para eles é o seguinte: chega na sua casa e fala assim, o papai está ajudando o país a melhorar, o papai está ajudando o país a sair dessa. Tá mesmo, né? Porque é isso, é essa ideia. É o orgulho que a gente tem que ter de estar ajudando isso. Vamos fazer agora, virar 180 graus, né? Aqui no interior, de uma forma bem situacional, né? Você tem Campinas, você tem Piracicaba e Santo André. Quando a gente fala de controle de pragas, né, você consegue entender que, tipo, olha, Piracicaba é mais, por exemplo, escorpião. Praia é mais, um exemplo, cupim. Existe isso? Cada região tem uma tendência a ter uma praga? Existe uma tendência, sim. Alguns têm alguns tipos de cupins. Piracicaba tem, por exemplo, na praia a gente vê pouca ocorrência desse tipo. Então tem, além da sazonalidade, porque tem algumas pragas que aparecem mais em algumas épocas do ano, e a gente tem o regionalismo também. Então, o que acontece muito é que na época das férias, por exemplo, ou na época do verão, eles querem fazer, eu tenho mais pernilongos, eu tenho mais baratas, e aí o pessoal quer fazer o serviço. Agora, no inverno, existe uma tendência dos mosquitos e da dengue agora a diminuir os casos, porque eu tenho menos água, eu tenho um ambiente mais seco e é mais frio também, a temperatura afeta muito. Então existe o regionalismo, existe a sazonalidade também. E o escorpião, onde é que entra nessa história? Escorpião, ele está presente, ele aumentou muito por causa de desequilíbrio de predadores e do nosso avanço, né, digamos assim. O escorpião, ele não é um inseto, ele é um aracnídeo, então ele é um predador, ele se alimenta de outros insetos. Ele faz parte desse ciclo biológico. Ele de certa forma, não é tão bandido assim. Não é tão bandido assim. Não é tão bandido assim. O que a gente tem que fazer é deixar ele no lugar dele, fazendo e executando. Ele é um grande predador das baratas, por exemplo, em tubulações de esgoto. Eu ia perguntar agora. Todo mundo sempre fala, onde tem barata, cuidado que tem escorpião. E é isso é verdade, mesmo. Então? É isso mesmo. Onde tem barata, tem escorpião. Eu sempre ouvi falar. A gente encontra os escorpiões em tubulações. E a lagartixa come o que nessa história aí? Acho que a lagartixa come bichinhos. A lagartixa também é uma predadora, né? Ela vai se alimentar de outros insetos. A gente sempre vai encontrar a lagartixa onde tem uma lâmpada acesa, porque ela vai estar à noite ali buscando pequenos insetos. Mas eu acho que a lagartixa em si, Luciana, não traz problema de saúde. Não tem nada disso, pode ser, não tem nada estudado e ainda nenhuma relação. Né? O escorpião mata, né? O escorpião mata. O escorpião, a gente tem casos fatais de escorpião e a gente quer aproveitar esse momento para dizer o seguinte: existe veneno para o controle de escorpião, inclusive registrado na Anvisa. Quando você fala controle, é para evitar que ele entre, repelir ele, é isso? Nenhum inseticida tem efeito de repelência. Todo inseticida age por contato. Então, se ele estiver perto da sua casa, ele vai tentar entrar na sua casa. Okay. E aí ele vai entrar em contato com o inseticida e aí ele morre. Agora, se eu colocar esse círculo de tratamento mais longe da sua casa, de dentro para fora, eu vou mantendo ele mais longe. Ele vai tentando entrar de outros lugares para o seu quintal. E aí ele fica lá. Você não vai encontrar ele dentro da sua casa. Animal de estimação tem algum problema com esse teu... Eu até queria que você falasse desse produto, porque, por exemplo, eu já tentei... As plantas também, né? Um dia o seu técnico explicou pra gente que é... Nós vamos separar aqui em dois momentos, o inseticida e o quaternário de amônia, que é o desinfetante. Falando do inseticida, ele tem um poder residual. Todo produto
ele tem toxicidade. Tá. A gente tem que utilizar ele de acordo com os critérios que o fabricante determina para reduzir essa possibilidade de risco. Mas sim, os animais de estimação podem se intoxicar, principalmente porque ele percebe que alguma coisa foi aplicada naquele ambiente. Ele percebe aquele produto e aí ele vai, por exemplo, sujar as patinhas dele e ele vai lamber, tentando limpar as Eu quase matei meu cachorro. Quase matei. as patinhas. Fui dar uma de tonto, fui na agropecuária, comprei um produto lá. Quase matei, passei lá. Essa é uma das práticas muito utilizadas e que não podem ser executadas. Quase matei. Eu tive a sorte de tipo assim, eu ia para Rio Claro, aí não sei o que deu na minha cabeça, não, deixa eu voltar. Eu voltei, o bichinho tava babando já, gastei mais que se eu tivesse comprado uma empresa. Gastei R$1.200 no veterinário. No caso, a Desinfecta, os seus técnicos, a gente viu que eles são preparadíssimos aqui, quando eles vieram aqui, né? O Exato. Alex e o menino lá, o Nando, né? Isso. Eles conseguem visualizar isso? Eles veem um animal, eles têm essa... Na hora Fala humanidade, que né? você está comprando esse serviço, na hora que os nossos técnicos, a nossa equipe é altamente qualificada. Já tem essa Pessoal de pergunta, back office, o pessoal que está vendendo ali, que está atendendo vocês, que está atendendo a população, ela já vai te orientar em relação a isso. Ela vai te dizer quanto tempo você Então, tem que isso ficar eu ia te fora, perguntar, isso que eu ia te quanto perguntar. tempo que o cachorro tem que ficar fora. Depende do produto, depende Tá. muito do problema que está acontecendo. Por isso que as empresas têm que ser muito bem qualificadas. Porque depende do produto que você está usando, depende da praga que você tem, para a gente determinar as características daquele tratamento e o que a gente precisa fazer e quanto tempo tem que ficar fora para aquele serviço. Lu, do pouco que eu pesquisei, 1.600 tipos de escorpião, aqui no Brasil, 96. Aqui é muito comum o pessoal falar, o escorpião amarelo. Acho Amarelo, que preto e marrom. Qual que é o marvado da história? A gente vê na literatura que o amarelo é o que tem a neurotoxina mais forte. Porém, a gente não considera isso no controle de escorpiões, porque no momento em que ele está na sua casa, ou ele causa um acidente, ele pode causar um acidente com você, ou com um animalzinho de estimação, dependendo da sua sensibilidade, pode ser um ou outro e te levar a um quadro grave de intoxicação. Eu fui picado por escorpião, eu tinha 9 anos de idade. 9 anos de idade. Fui picado por escorpião, só que eu pisei achando que fosse uma barata. Só que daí o médico disse que que o escorpião não me picou. Ele só deu aquela... porque por defesa, né? A dor, meu Deus, 9 anos, eu falei, senão eu tava morto. A gente tem que lembrar que o levei o escorpião, foi amarelo. Levei lá, minha mãe levou, né? A gente tem que lembrar que o escorpião é um predador e ele usa essa neurotoxina para paralisar a presa dele. O alimento. Não é para atacar a gente. Um escorpião não sai andando atrás da gente para picar a gente. Ele porque eu pisei nele. Porque você pisou nele, porque você encontrou com ele, pegou uma roupa que estava no varal, alguma coisa. Ele não tem uma posição de ataque a uma pessoa. Não acontece nada disso. É escuro, é claro, é calor, é frio. Onde que... Qual é o perigo nele? Você vai encontrar ele muito... Qualquer praga vai precisar de um ambiente úmido, nunca muito seco. Então quando a gente encontra ele na nossa casa, ele provavelmente saiu de algum esconderijo, saiu de uma tubulação e ele está dentro de casa. Não que ele está querendo estabelecer a sua casa como um lugar para ele se desenvolver, porque ali não tem nada. Agora, o que a gente tem que ter atenção é dentro da tubulação, se eu tenho uma fossa que de repente pode estar muito contaminada, posso ter muita barata. No vaso sanitário é perigoso tomar uma picada no bumbum? Por exemplo. O vaso sanitário ele tem um selo hidráulico ali que evita que o escorpião e que odores passem por ali, que outros... Você fala internamente. Internamente, né? Aquela água que fica ali no vaso sanitário é justamente para evitar isso. Mas existe caso de roedores passando por vaso sanitário, por exemplo. A gente vê vídeos disso e tem casos. Eu já vi história, Danilo, de edifício de não sei quantos andares. Tipo, no 12º andar tem escorpião. Mas eles andam, não é isso? Como que eles andam, eles escalam muito bem. O escorpião, ele sai... O que acontece com o escorpião é o seguinte, nós temos um produto específico, nós temos dose específica para fazer o controle do escorpião. Não é a mesma dose que mata barata, não é o mesmo produto que mata barata. Então, por isso as empresas têm que estar muito bem qualificadas. Porque se eu uso uma subdosagem, a gente pode causar até o desalojamento dele e ele não vai morrer. E ele fica agitado. Eu tenho que usar uma dose correta de um produto correto para que faça o controle dele e que ele não cause um dano. Que não cause um problema. Mas ele morre relativamente rápido, como a gente já viu no vídeo. Tem um vídeo aqui que a gente mostrar. Então, a Mariana Meneghini, a apresentadora do Portal Nova 15, ela fez uma pergunta, mas daqui a pouquinho você responde. Pode ser, Luciano? Ela perguntou
sobre o cupim, se tem solução. Inclusive a Zuleide já usou seu serviço, né? É Zuleide verdade. Oliveira, viu, Mariana? A Zuleide Oliveira, nossa apresentadora, também já usou, viu? Então é o seguinte, Luciano, ó, eu vou passar o vídeo agora, vou colocar na tela. Ele tem áudio também. Tem áudio. Tem áudio. Então eu vou soltar junto com o áudio já. A gente volta já aqui no estúdio, então. Vamos lá, só pra gente entender. Muitos incidentes graves com seres humanos, o escorpião é uma das pragas mais temidas. Sua picada pode causar muita dor e, em casos mais extremos, até a morte. Por isso é importante fazer o controle dessa praga. Para realizar esse serviço tão essencial, você pode contar com a Desinsekta Controle de Pragas. Extremamente técnica e com equipe capacitada, a Desinsekta tem um método eficaz de controle dos escorpiões. Os escorpiões são aracnídeos predadores de insetos como as baratas, por exemplo. Eles entram nas construções por qualquer tipo de abertura, seja debaixo da porta, frestas de janela ou até mesmo tubulações de esgoto. Para manter os escorpiões bem longe de você ou sua família, além de evitar acúmulo de entulho e vedar bem portas, janelas e outras frestas por onde eles possam entrar, a melhor forma é fazer seu controle químico. A Desinsekta vai até empresas ou residências e realiza o serviço com resultados comprovados cientificamente. Como você pode ver agora em uma experiência real, mas com imagens aceleradas, o serviço elimina o escorpião com agilidade. O local ainda fica protegido por cerca de 3 meses. Lembre-se de que é importante realizar periodicamente uma nova aplicação para que o serviço não perca sua efetividade. Claro que você deve sempre seguir as orientações corretas da equipe para o sucesso do serviço. Outra observação importante para que você fique sabendo é que a Desinsekta utiliza produtos de baixo impacto ambiental, preocupando-se com o solo, água, ar e a saúde das pessoas e animais. Viu só como manter os escorpiões longe é possível? Lembre-se de que o mesmo se aplica a outras pragas que te incomodam. Entre em contato com a Desinsekta e fique livre das pragas. Desinsekta, tecnologia e qualidade para o seu bem-estar. Voltamos aqui no estúdio, então. A galinha mata o escorpião? Vou perguntar, Luciano. A galinha é um predador, né? No início a gente viu várias ações de alguns condomínios comprarem galinhas da Angola. No início a gente até combatia essa ideia porque eles são assíncronos, né? O escorpião aparece à noite, a galinha durante o dia. À noite, né? É lógico que ela acaba encontrando mas dentro dos condomínios tiveram alguns conflitos até de que algumas pessoas alimentavam as galinhas ficavam perto da casa dela, e que população que a gente tem que ter num condomínio, por exemplo, para que isso seja efetivo. Mas alguns decidiram por isso. E dentro do controle integrado de pragas tem espaço, porque é mais uma atividade que está ajudando ali naquele controle. Mas não é uma ação que a Desinsekta recomenda para controle de escorpião. Até mesmo tecnicamente, né? Tecnicamente. A Desinsekta, a gente preconiza, junto com o fabricante do produto, que seja repetido o tratamento a cada 3 meses dentro das residências, para ser eficiente, para a gente evitar que eles apareçam ali na nossa casa. No caso de prédio, você falou de prédio, né, que tem o escorpião que sobe lá no 13º andar. A aplicação da Desinsekta aplica em cada andar, começa de baixo para cima, de cima para baixo, como que é essa funcionalidade disso? Quando a gente tem um tratamento num prédio, a gente tem 2 ambientes, que é a área comum e que são os apartamentos. O ideal é a gente fazer a área comum e os apartamentos também fazerem esse tratamento. Porque essas áreas comuns têm contato com o nosso apartamento. Então, se eu fizer só no apartamento, ele até pode entrar e vai morrer. Mas se eu tiver feito na área comum e nos apartamentos, eu evito que ele chegue até a nossa casa. E a procura do escorpião no apartamento vai ser maior, porque ele sabe que lá onde ele vai estar morrendo. Na verdade, ele tá. Até que não. Ele vai chegar ali quase que por acaso no apartamento. É isso que eu pergunto. Porque não tem alimento para ele, só que ele é um predador. Ele está caçando, ele está buscando um alimento. Então, assim, se eu fizer o tratamento nas áreas comuns, nas tubulações, no esgoto, nas caixas pluviais, nas caixas de esgoto, nas caixas elétricas, nas caixas de passagem, eu vou estar reduzindo a possibilidade desse escorpião aparecer. Então, esse é o ponto. Então, faça nas áreas comuns e façam nos apartamentos também. A gente queria também deixar a ideia, porque muita gente tem muito medo do controle de pragas. Tem muito medo que vai contratar uma empresa e que vai aplicar um veneno. Ela está com um problema na casa dela e vai contratar outra empresa que parece que vai levar outro problema, que é a presença do inseticida. Existe a nossa associação, que é a APRAG, o portal da APRAG mostra
quais são as empresas que são credenciadas, que estão tecnicamente qualificadas para esse tipo de serviço. Então ali é uma oportunidade que a gente tem de escolher uma boa empresa e que não vai gerar um risco a mais para esse consumidor. Esse conceito que você falou do medo, não é porque... Do que eu li, tá? Posso falar, tá uma besteira à vontade. Enorme. Do que eu li, parece que até 1975 se usava veneno mesmo, é isso? Por isso que chamava detetização, isso, né? E aí não sei quem que se reuniu e falou, olha, não pode usar isso, aí profissionalizaram. O nome tanto é que usa desinsetização, né? A gente usava o nome dedetização por causa do DDT. Por causa do produto, né? E o DDT, muito tóxico, persistente, ele foi banido do mercado. Sim. Então, hoje a gente usa o termo desinsetização justamente por isso. E os produtos hoje, os produtos são muito seguros. Acontece que brasileiro tem aquela... ele quer executar serviços, né? Ele quer fazer, ele pega um produto da agricultura e quer fazer ele por conta na casa dele, aí mata o cachorro. Então a gente tem isso. Então, hoje não. Hoje já existem empresas muito técnicas, muito qualificadas, e que vão deixar em segurança. Você pode fazer o tratamento, pode contratar as empresas e vai deixar você em segurança. A gente costuma dizer hoje que eu não faço controle de pragas, a gente cede bem-estar para os nossos clientes, porque é aquela segurança e aquele momento de tranquilidade, sabendo que não vai ter praga dentro da residência dela. Voltando à pergunta, né? A Azul comentou e a... Vamos lá, a Mariana perguntou... sabe o que eu também gostaria, aproveitando... A Mariana Meneghini perguntou... sobre o cupim, se tem solução. Aí a Inês Ribeiro está com a gente aqui mandando boa tarde e a Tânia Lopes também participando, mandando boa tarde. A Mariana pergunta, cupim tem solução, Luciano? Boa tarde a todos. E assim, Mariana, tem solução sim, tem solução técnica e são várias as formas. Tem muita gente que a gente chega na casa e a pessoa está quase vendendo o imóvel porque tem cupim na casa dela. E tem gente que chega a ouvir o cupim. Eu não consigo mais ver isso. Destruindo alguma peça e assim, muito pouca informação e muito pouco técnico. Então hoje existe sim, são várias espécies de cupim e a gente pode fazer tanto o tratamento químico através da aplicação de inseticida quanto a utilização de iscas também cupinicidas. Então existem formas, existem estratégias. A gente tem algum material sobre isso já publicado em algumas redes e quem quiser pode consultar a gente que a gente vai poder fazer uma visita sem compromisso e achar uma solução para esse tratamento sim. No site de vocês também tem, né, informação? Tem também. Desinsecta.com.br. A Desinsecta hoje está com o nosso site, né, www.desinsecta.com.br. Temos o nosso canal no YouTube também, no Instagram e no Facebook. Tudo Desinsecta. Tudo Desinsecta. Lu, uma pergunta aqui. Todo mundo já deve ter convivido com a cena de repente você vê lá aquelas formiguinhas pequenininhas subindo, né? O tratamento, se é assim que pode dizer, da formiga para barata... E o rato? Pro rato. Bicho nojento. Isso é uma coisa diferente para cada coisa? E outra pergunta. Eu já vi em lugares umas caixinhas pretas. O que é essas caixinhas pretas? Assim, para cada praga, uma solução. Mas quando a gente vai para sua casa fazer o serviço, você nem percebe isso. Tá. A gente vai executar para você, vai fazer tanto a desratização, quanto a desinsetização, quanto combater as formigas também, mas são estratégias totalmente diferentes. O produto que eu uso para controlar a formiga é um, o que eu uso para controlar escorpião é outro, o que eu uso para controlar barata é outro. Como eu posso ter um que tem um amplo espectro e faz um controle um pouco melhor, mas são estratégias e você não vai perceber lá no final. Você vai comprar controle de pragas. Você tem insetos e roedores. Você está com problema de roedor? Tem algum problema de roedor? A gente tem um trabalho específico. Tem problema com insetos em geral, inclusive escorpiões? Outro trabalho, mas aí de uma maneira global. Descupinização, outro programa, outro produto que a gente vai oferecer para vocês. É a mesma coisa, outro produto, outro esquema de trabalho. No básico, é muito semelhante, mas existem especificidades aí, de dose, de produto, ele vai agir praticamente da mesma forma, mas são muito pergunta específicos. Bem polêmica aqui. Quando se fala de barata, quando se fala de formiga, na casa da pessoa, polêmica pergunta. É falta de higiene da pessoa, uma pergunta, ou é porque o bichinho estava no canal lá e ele foi subir e aí ele foi atrás de alimento? Ou é culpa do vizinho dele? Ou é culpa do vizinho?
Na verdade, você tem as duas coisas. Pode ter um problema de higiene porque ele vai estar buscando alimento ali. Uhum. Qualquer praga, são os 4 As que a gente fala. Ele está ali por causa de água, abrigo, alimento e acesso. Eu não tô na cabeça, André. Vai de Amei. novo, vamos de novo lá. Gente, Água, ó. abrigo, alimento e acesso. Amei isso. Quando tiver algum problema de praga, pergunte-se quais desses que eu estou disponibilizando para essa praga. Fabuloso. Só aí Eu já posso elimina, não né? ter água, abrigo e alimento, mas eu tenho acesso. Ele está ali por acaso. Então, às vezes, Tem não é segurança. só porque tá sujo ou porque tem resíduo. E então eu tenho que perguntar por que a praga está lá, o que eu estou oferecendo de condição para ela se E desenvolver, vocês para ela estar naquele ambiente. da Desinfecta, observando esses pontos, vocês colocam no relatório também, sem relatório final, A testemunho, gente tudo tem isso? que fazer isso, tem um relatório final. Desde o momento em que o cliente liga para nós ou nos consulta, a gente começa um atendimento técnico com ele, porque a gente sabe que ele está receoso. E aí esse atendimento ele vai se desenvolvendo até a hora da entrega. E tudo hoje nós fazemos online. Hoje não existe mais, ele vai fazer o atendimento telefônico e a partir desse momento ele vai estar com o nosso CRM, com o nosso programinha, explicando para ele acompanhando esse serviço, o que está acontecendo passo a passo, vai receber a proposta, vai aprovar a proposta, vai receber a ordem de serviço e nós vamos dar um aceite nessa ordem de serviço E esse também. esquema aí, esse esquema digital, ele ocorreu por conta do coronavírus ou já tinha antes do coronavírus? Isso já é uma tendência dentro da ideia de indústria 4.0, de redução da utilização de recursos naturais, de papel. A gente veio para esse momento melhorando, coincidindo o momento digital para isso aí, para fazer isso. Hoje a gente tem a formação de algumas instituições. Nós tivemos a palestra no IPEA, que é Instituto Paulista das Entidades de Engenharia e Agronomia, falando sobre isso também. A Desinfecta foi para essa qualificação também, para o mercado e qualificando o mercado também. Lu, para carrapato, Lu, tem alguma coisa para carrapato? Carrapato, até pouco tempo não havia produto registrado, porque às vezes você tem um produto, mas o produto não tem o registro ainda na Anvisa para utilização naquilo lá. Então, isso acontece. Hoje já existe produto registrado para Mas carrapato. o carrapato, aquele que está no chão, não no animal. Porque tem alguma As coisa... duas coisas, né? Assim, no ambiente, porque ele fica no ambiente esperando o hospedeiro passar. Então a gente consegue fazer no ambiente, e se ele tiver no hospedeiro, se ele tiver no cãozinho, no gato ou na capivara, no animal silvestre a gente não vai conseguir fazer esse controle, não vai ter uma ação, isso nem pode ser feito. Mas no ambiente sim, onde ele está vivendo sim. Mas atenção, prefeitura, por exemplo, eu vou falar para você, eu estava aqui na rádio já em 2019, eu presenciei aqui na rádio, noticiamos inclusive que foram 7 mortes por febre maculosa. Isso mesmo. Se a prefeitura quiser, então, no caso, colocar a Desinfecta lá na Rua do Porto, que lá uma menininha morreu de 3 anos. Sim. Exalc. Na Exalc. Dentro da área de lazer, uma outra garota que morreu de 23 anos, no Bong, que são áreas próximas a rio. A Desinfecta aplicaria esse produto também? Isso pode ser feito. As prefeituras, elas ou têm equipes próprias de execução desse tipo de serviço, ou fazem uma licitação para contratar empresas dependendo do seu quadro disponível para isso. Então, Piracicaba, por exemplo, tem contratado algumas atividades, porém executa algumas atividades também. A gente tem empresas aqui cuidando da dengue, não tenho certeza do projeto do carrapato, mas nós estivemos muito próximos a esse projeto de certificação de um produto, registro desse produto para o controle de carrapatos também. Então, pode ser feito, absurdo, podemos... Tem carrapato aí, é absurdo. Viu? E pode ser feito e a gente pode participar em conjunto, sim. Inclusive, montar o projeto, né, para isso. Isso é a nossa atividade, é o que a gente gosta de fazer. Ou seja, vocês estão de portas abertas para conversar aí, né? Totalmente. A Desinfecta é isso. Enfim. A Desinfecta é muito receptiva, ela quer participar disso e ela quer devolver para a população, para o poder público, o que a gente recebeu até hoje da cidade e das instituições aí por onde a gente passou. Ô, André, uma coisa importante que eu acho que é válido também é sobre valores. Todo mundo assusta, né? Nossa, eu vou ligar para a Desinfecta, eu vou ter que vender um carro para poder fazer a desinfecção. Essas contas de padaria. Aí vai lá comprar o produtinho lá. O caldo sai mais caro que o recheio. Eu acho que é interessante porque isso, na verdade, você não está gastando. Você está investindo no seu ambiente, né? Na sua família, né? Os serviços não são caros, são serviços relativamente rápidos. E aí depende se é um serviço que você quer contratar, qual a frequência que você quer fazer, mas a relação custo-benefício é excelente, é barato e numa residência muito acessível. A gente não tem
Não é isso que vai impossibilitar uma pessoa de fazer um tratamento, e a gente está ali para conversar sobre isso e ver as oportunidades e as facilidades. Se alguém que está acompanhando a gente aí ligar essa semana para vocês, ela vai ter um chamego, vai ter Eu ouvi o Portal Nova 15. A Mariana tá com cupim, certeza. A primeira pessoa que ligar para nós e falar que quer fazer uma desinfecção lá é por conta da Desinfecta. Passa o telefone então aí de Piracicaba. Qual que é o número? Então quem quiser falar com a gente aí, tiver precisando de uma desinfecção numa residência, 3422 2849, 3422-2849. Pode falar com a Mônica ou com a Mariana lá. Lembrando que o DDD 19, vamos repetir devagarzinho, 19, fala de novo, Luciano. O DDD 19, o telefone é 3422-2849. Mais uma vez. 3422-2849. E é o WhatsApp também. Quem vai atender o telefone fala com a Mônica ou com a Mariana. Pode marcar uma desinfecção na sua residência lá por nossa conta. Aí você fala que você ouviu o Luciano, o diretor aqui no Portal Nova 15, viu, gente? E se a pessoa morar em Campinas e ABC dá para fazer, mas se morar em Ribeirão Preto, aí já não dá para atender. Nós temos, é importante isso, né? A Desinfecta hoje ela tem uma atividade que, fora dessas áreas de atuação, ela trabalha como gestão de projetos. Ela contrata empresas nesses ambientes, nesses locais, para trabalhar para a gente, trabalhar junto com a gente, alguns parceiros lá. Mas nessa promoção aqui vale aqui em Piracicaba, para sua residência. Ó, se você liga agora, então é 3422-2849. É isso aí. Marquei. Mãe, liga lá. Faz a desinfecção, aproveita. A desinfecção, gente, ela não serve só para quem teve um caso positivo ou para quem foi exposto. Ela é preventiva também. Você pode estar deixando o seu ambiente, principalmente agora em época de H1N1, serve para isso também. Então a gente tem essa facilidade. Avisa a funcionária lá, que eles vão ligar para vai chover. Tomara que chova e a gente está à disposição. Gente, olha, passou rápido demais. Eu não sabia que dava tanto caldo. Mas tem mais. Ó, tem outra coisa importante. Dá tempo de falar, viu? A gente dá uma esticadinha. Uma coisa importante que você tem também. Eu tenho nojo, na verdade. Eu tenho nojo e eu sei que mata também o ser humano. Inclusive, ele dá uma doença no cérebro, que é o cocô do pombo. Aliás, o pombo é um rato voador? O pombo é o que a gente fala, né? Na população, a gente tem esse, é um rato de asas, né? Por muito tempo a gente não achou soluções para o controle de pombos e a gente só colocava restrições físicas, tela, espículas, que são barreiras físicas para eles não... E a gente não pode fazer o controle, eu não posso matar o pombo. O que a gente pode fazer... também, você não pode matar. Exatamente, eles são protegidos, são proteções diferentes, porque um é silvestre e o outro é considerado doméstico, mas cai na lei dos maus tratos. Então a gente não pode fazer o controle, não posso fazer matar o pombo. Nem abater. O que eu vou fazer, o que a gente vai fazer é deslocar ele. E aí às vezes acontece que eu desloco de uma casa e ele vai para a casa ao lado. Né? Então tem que ser integrado novamente. A gente tem que ter uma É um trabalho concomitante, acho que é. E aí tem um produto que é o Pigeons Out, que é um equipamento eletrônico, tem no nosso site também. Como chama? Pigeons Out. E vocês vendem esse produto? A gente instala o produto, e ele emite ondas eletromagnéticas que vai confundir o pombo na hora do pouso. Então ele tira aquele local e ele não escolhe mais e não decide mais pousar ali naquela sua casa. E ele vai espantar isso para outro lugar. Para o vizinho. Aí a gente atende o vizinho também. Luciano, mas vou complicar um pouquinho você. No caso da prefeitura, vamos falar Piracicaba, que é a praça ali. Você está comendo um cachorro quente no Ceará ali, é perigoso você ter um ketchup do voador caindo no seu lanche, né? Como que dá para fazer? O que melhoraria ali, Luciano? As árvores, tem alguma coisa a ver com corte de árvores? Tem alimento ali para eles? É o tipo de árvore? Porque o pombo está ali porque tem alimento. Na verdade, esse é um projeto bastante difícil. Eu estive junto, na época, na Secretaria do Meio Ambiente, conversando um pouco com a prefeitura sobre isso, e é um problema mundial, né? Pombo não é um problema, não é Piracicaba. Sim, os grandes centros têm isso. A gente tem, e assim, você tem os 4 As de novo. Água, abrigo, alimento e acesso. Ali ele tem alimento, ele tem água, ele tem abrigo e tem acesso. Então, a gente tem que tentar, dentro de um projeto mais complexo, movimentar essas variáveis.
Porém, num local público, como a gente tem ali, não é simples. Porque as crianças, sem querer, jogam pipoca pro pombo comer. É cultural, né? A gente tem isso, acha bacana ali, né? Porque a gente o passa filme, algumas né? horas na praça, né? A gente não vive ali o dia inteiro, sim. né? Como chama aquele filme? Depois a gente vai embora e o problema fica, né? E O problema povo fica permanece, lá, né? Aquele filme que acho que vocês vão lembrar, não sei se é do tempo de vocês, eu sou um pouco mais novo, né? Aquele filme do Esqueceram de Mim. Esqueceram de Mim, sim. É verdade. Aquela senhora que vem 400 pombos nela. Sim, Parque Central. Ela com milho na mão, quer dizer... Eles são condicionados, né? O pombo hoje... A gente tem problema em supermercado, por exemplo, que o pombo aprende a esperar a porta abrir para ele entrar. Já tá sabendo. Ele tem uma cortina ou tem uma porta, ele fica ali paradinho e ele entra e pousa. E o Pigeon serve para isso. Porém, na época a gente avaliou a utilização do Pigeons, mas ele não serve para áreas abertas, principalmente porque eles estão ali nas árvores pousados ali. Eles servem mais para estruturas. A prefeitura tem tentado há algum tempo já uma solução para ali, mas não é uma solução tão simples. Infelizmente não, ali não deve ser barato também. Né? Eu acho que hoje é muito mais técnico, é uma limitação técnica. Nós nem chegamos no momento dos custos ainda, porque é muito mais uma limitação técnica. O estudo não bateu, então, por enquanto. É isso aí. Teve um estudo... E houve uma visita até em outras cidades aqui para aprender, para fazer uma troca de experiências com outras cidades para ver o que estava sendo feito. Você falou uma coisa que eu achei interessante, né? A questão do pombo, eu acho que é mais de grandes centros, né? Porque, por exemplo, você não vai ver em Saltinho. Não, imagina, eu trabalhei na Raizen, lá em Rafar. Tá. Você não tem noção que tinha de pombo lá para comer o açúcar. É disponibilidade de alimento, né? Se você tiver disponibilidade de alimento, ele vai estar ali próximo, ele vai estar perto. E às vezes não é só o pombo. Às vezes você tem uma rolinha, você tem algumas aves diferentes aí que pode estar junto também. E aí a solução para um não é solução para outro. E você já for na usina? Porque na usina você não pode usar porque você vai eliminar o açúcar, mas você tem outras soluções. Existem outras estratégias que a gente pode adotar ali, que elas estão presentes, sempre manejando água, alimento, abrigo e acesso. Se a Raizen quiser contratar a Desinfecta, a gente pode conversar. Tem solução sim, tem solução. A gente pode participar. Abre o olho, é Raizen. É isso aí. Muito bom, tá vendo? E faltou informação ainda, hein? Mas tem coisa, né? Vamos convidar de novo. Olha, dá caldo isso aí. Viu? Dá caldo, tem bastante coisa, sabe? A gente gosta disso, é uma área muito pouco explorada. É verdade. É uma área, assim, as pessoas não conhecem a atividade de controle de pragas. A gente é colocado em segundo plano. Mas eu fiquei chocado com a questão da água, das caixas d'água. Mas é nojento, né? Pomba. Vou falar com minha mãe pra dar nojento. Não, caixa d'água é um negócio que se... Não, a gente toma banho, pô. E aquilo lá, naquele dia, eram fragmentos dos ossos que estavam na torneira, saindo pela torneira lá. A gente já tinha bebido água há muito tempo. E aquele caso, por exemplo, do rato subindo o bebedouro e bebendo água no bebedouro. Ou ele entrando no bebedouro e morreu afogado ali. O pessoal foi tomando água do bebedouro por um tempo, lá naqueles que colocam o galão, por exemplo, em cima. Ele encontrou uma passagem e ficou morto ali. Tem isso, a gente teve um caso semelhante. Um caso que aconteceu na Desinfecta. Tem na internet e a gente viu um caso semelhante também. André, dá tempo de mais uma pergunta? Opa, duas. André, deixa eu te fazer uma pergunta então, vamos lá. Vamos dar uma boa tarde aqui, que acabou de entrar aqui. O Anísio Maria da Silva mandou uma boa tarde para vocês aí, tá? Ótimo. Escorpião versus cemitério Saudade, Vila Resende. Tem gato também. E aí? Porque o pessoal que mora no Corpo de Bombeiros ali, como chama aquele bairro atrás do bombeiro ali? Vila Monteiro. Vila Monteiro, ali perto do Mercado Delta. Ali. Eles relatam que ali tem escorpião a dar com pau. Como é que faz o que a gente no cemitério? Que é grande ali saudade, é uma situação totalmente diferente. Tem que ter um projeto de controle e a gente tem que entender quais são as limitações para isso. Se eu tenho escorpião ali dentro, é porque eu tenho barata. Se eu tenho barata, é porque ela tem alimento. Só que o alimento do cemitério é os corpos. Ou seja, a gente sabe, tem muitas fendas, né? São túmulos ali antigos, né? E assim, então, precisa de um controle químico gigantesco e um projeto muito, muito grande. E a gente tem que separar em relação aos gatos, porque estarão muito expostos àqueles que estão ali. Pode intoxicar os gatos que estão ali, sim. Então, é daquelas coisas que, assim... muito complexo, né? Muitas vezes as entidades já falaram sobre isso, já tentaram soluções sobre isso, mas tecnicamente às vezes não são viáveis e não existem soluções tão simples ou de alguma forma assim, porque são estruturas antigas, né? Sim. Túmulos antigos,
E estão abertos, inclusive. Mas o né? fato deles saírem de lá, se o alimento tá lá, você falou, alimento, água, se tá lá, por que eles estão migrando para fora? Você pode ter uma densidade populacional muito alta Deve ter muito ali, escorpião, né? e ele é um predador. Então ele vai estar procurando presas ali. E ele não entende os limites, né? A praga não sabe o que é vou uma ficar coisa, nesse o que é bairro outra aqui, aqui. Vou ficar dentro do cemitério. Vou ficar dentro do bairro. Ou mesmo dentro do cemitério. O que é um muro para ele? Ele não tem Waze. É uma fenda, não tem Waze. E é uma fenda que ele pode passar e encontrar as casas ao lado, né? O supermercado que tem ao lado. Sim, o escorpião, não sei, Luciano. Ele é igual rato, que nasce de bastante, ele não tem apego com a mãe, com o pai. Escorpião é interessante, é outro, dá mais uma apresentação aqui. O escorpião, ele é partenogenético, ele não tem cópula. Como que é o nome? Partenogênese, que é um tipo de reprodução que não tem o macho e a fêmea, eles não copulam, tem só a fêmea dando origem a outras fêmeas. Meu Deus. E aí ela carrega essas fêmeas nas costas, os filhotes nas costas, e depois eles saem. Depois que já estão prontos, eles saem e começam a caçar e se alimentar. Então. Não vai voltar para a mamãe. Por isso que tem aquela história de que se encontrei um filhote, a mãe está ali por perto. É mentira. Existe uma certa possibilidade. Porque se o pequenininho está ali e ela estava carregando ele, provavelmente a mãe está ali por perto também. Crendice popular e que tem fundamento. É isso. André, vai precisar trazer o Luciano de volta. Eu tô cismado, porque não, é muita coisa. Vai da capivara, vai abrindo, né? Vai abrindo. Você vai da capivara para a água, você vai do... o que eu só acho que, assim, a gente precisa ter uma consciência que, assim, o Covid está aí, né? A gente tem que ficar atento com o Covid, só que tem outras coisas que não são Covid, mas que podem se tornar um Covid lá na frente se a gente não cuidar, né? É verdade. Então, acho que a gente costuma cobrar muito do poder público. Eu reclamo da taxa da água, eu reclamo do lixeiro, mas eu não limpo a minha caixa d'água, eu não, sabe? Então, acho que a gente, como cidadão, a gente tem todo o direito de cobrar, a gente paga, né? Tem o direito de cobrar, mas eu acho que fica o apelo aí para a gente começar a ter um pouquinho de autorresponsabilidade, né? Nós estamos fazer o dever de casa, né? A gente está na era da informação e a gente tem o círculo de preocupações e o círculo de influência, né? E a gente fica muito tempo perdido no círculo das preocupações, que são é o local onde a gente às vezes não tem muita ação e a gente não consegue resolver as coisas. A gente tem que ir para o círculo de influência, onde a gente realmente consegue tomar algumas ações e consegue executar. Então, nós temos que fazer a lição de casa, nós temos que fazer a nossa parte, né? Tem que fazer a nossa parte e, lógico, o Estado tem que garantir alguns direitos do cidadão e tem que ser feito. Eu digo hoje que, assim, a área de controle de pragas, ela se tecnificou, ela tem entidades representantes a nível estadual, a nível federal também. E a gente está muito bem representado. Hoje a gente é reconhecido, hoje a atividade é reconhecida, são várias empresas importantes, empresas boas. Piracicaba são várias empresas aqui, com certeza várias delas muito qualificadas, e a gente está à disposição para aquela parte onde a gente tem que fazer a nossa parte, né? Em casa, a Desinfecta pode ajudar e pode atuar. Eu acho que assim, o grande insight que a gente tem que ter é o seguinte: o que você que está ouvindo a gente, você pode fazer para contribuir para o mundo ficar melhor, né? Isso aí. Então, começa na sua casa, começa na sua empresa, se cada um fazer um pouquinho, né? A gente pode até cobrar mais, né, dos outros, né? Gente, é isso, passou demais a hora aqui, eu me empolguei, né? Foi bom o bate-papo, né? Luciano, as portas estão abertas para você aqui. Vai ser um prazer recebê-lo e os outros apresentadores aqui também, né? Mais uma vez a gente agradece a oportunidade de poder participar. Eu queria fazer um agradecimento especial a toda a equipe da Desinfecta que está na linha de frente hoje, todos os funcionários do atendimento aos clientes, daqueles que estão executando os serviços lá, porque são profissionais importantíssimos. Muito obrigado pela participação de vocês e nós estamos à disposição da população. O que precisar, pode encontrar a gente nas redes sociais. Telefone 3422. É uma empresa de parceria, né? Com funcionário, é isso mesmo. 28 são 3 empresas, a matriz fica em Piracicaba, a filial tem no ABC Paulista, que fica em Santo André. Aliás, atende todo o ABC ali, né? Todo o ABC. E também tem agora aqui em Campinas, que atende Paulínia, que mais do lado? Toda a região metropolitana de Campinas. Hoje, se vocês tiverem algum problema de controle de pragas, pode ligar pra gente que a gente vai orientar vocês e vai dar um jeito. Nós vamos atender. Desenrola isso. O Alex comentou, você não tem noção, a gente tem um monte de carro agora igual esse aqui. Um monte de... É Saveiro?
Pode falar, Marco? Pode, né? Pode. Pode. Tem um montão nesse carro aqui, ó. Você vai andando pela cidade, eu já vi bastante vocês. Mas eu não sabia, de fato, que vocês estavam em Campinas já, no ABC. Que bom, parabéns, é bom, porque a gente... Quer dizer, uma empresa... Piracicabana, né? Piracicabana, 18 anos aqui em Piracicaba, é isso mesmo. Você é do ABC, né? Eu sou mineiro, na verdade, sou de Visconde do Rio Branco. Uau. E aí fui estudar em Viçosa, fiz a graduação lá, fui para Jabuticabal e fui fazer o doutorado, fiz o doutorado aqui na Exalc com E respingou aqui em Piracicaba. Fiquei aqui e escolhi Piracicaba. Piracicaba é fantástico. É e tem 2 piracicabaninhos lá, já deu fruto aqui. Deu um passe em Londrina, deu um passe em Londrina. Deu um passe em Londrina, que eu encontrei aqui, na verdade na Exalc. A Sandra, minha esposa, daqui. O Murilo, que é meu filho, e o Gustavo também. A sua esposa é piracicabana? Não, ela é londrinense. Londrina. Nós viemos estudar aqui, nos encontramos e ficamos por aqui. Adotamos Piracicaba e Piracicaba. Ela é exalquiana também? Ela é exalquiana também. Doutora em entomologia também, PhD. É outra estudiosa da área. Conte com a gente, porque nós estamos à disposição. Sabe o que estão falando, sabe? A gente tem pode fazer, especialista tem lá. know-how, pode fazer. É isso mesmo. Legal, muito bom. Gente, é isso. Bate-papo fica por aqui, agradecendo a todos, né, que de alguma forma contribuem para o nosso programa estar no ar. Se você gostou do que está ouvindo, compartilha, pega o dedinho lá e começa a clicar. Vamos fazer esse mundo um lugar melhor. Luciano, de novo, muitíssimo obrigado. Agradecer o Danilo, que está aqui no papel de DJ. Fui perguntando, você viu? É isso aí. E a gente espera ver vocês na próxima quinta-feira, ficando de olho na nossa comunicação aqui. WhatsApp, qual que é o WhatsApp da rádio? 1999291015. Instagram, o Facebook, o YouTube também, o site, aplicativo. Vamos fazer acontecer esse trem, né? Sim. É isso então. Gente, uma boa tarde para vocês e até a próxima quinta com o Papo de Quinta. Caramba, tem que... Mesmo quando tudo pede um pouco mais de calma, até quando o corpo pede um pouco mais de alma, a vida não para. Enquanto o tempo acelera e pede pressa, eu me recuso, faço hora, vou na valsa. A vida é tão rara. Enquanto todo mundo espera a cura do